Pois bem, vamos entrar então agora na função se, né? Uma função lógica muito utilizada no Excel, muito famosa. Qualquer ambiente que a gente vai utilizar o Excel, provavelmente a gente vai ter que utilizar essa função se. Primeira coisa que a gente tem que entender é como é que ela é escrita, tá vendo? Ela sempre vai ser dividida em 3 partes, né? Então eu vou começar no mesmo formato, né? Igual, se, abro parênteses. E a primeira parte dela, essa vermelha, eu vou fazer um teste lógico. Vou testar alguma coisa. Se uma coisa é maior que a outra, se uma coisa é menor, se uma coisa é igual, eu vou usar os métodos de comparação para fazer alguma coisa. Então aqui vai ter uma expressão. Como eu mostrei na última aula das funções i e ou, quando o Excel faz qualquer teste, ele solta 2 respostas, ou verdadeiro ou falso. Beleza? Então se ele executou o teste e o teste retornou o verdadeiro, ele vai executar essa parte do meio da função se, ignora essa parte verde. Ou, se ele fez o teste e o teste deu falso, ele ignora a parte do meio e ele vai executar o que estiver sendo feito, que estiver sendo pedido aqui nessa parte final, nessa parte verde. Tá? Sempre separado as 3 partes com um ponto e vírgula. Então, vamos mostrar uns exemplos reais. Vou mostrar para vocês, então, na prática, como é que vai funcionar essa função se. Vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Então, aqui imagina que eu tenho aqui uma planilha que controla o número de itens vendidos, né? Independente do item que seja. Né? Então, eu vou querer saber uma soma, né, do total desses itens. Quero somar esses itens aqui. Então, desse item 1 eu vendi 31 e assim por diante. Beleza. E agora eu quero tirar a média, né? Eu vou utilizar a função média que a gente viu. Então, aqui a gente vai fazer a média, né? A média vai ser, eu quero a média desses valores. E eu vou puxar aqui. Então, beleza. Eu quero saber o seguinte. Vou criar uma tabela aqui, ó. Se for qualquer valor acima de 8, eu quero escrever acima da média. Ok? E se for até 8, eu quero escrever abaixo da média. Tá? Como é que eu testo isso? Eu vou testar isso usando a função se, né? Eu poderia fazer visualmente, ó. Então, esse aqui eu poderia escrever acima da média, abaixo da média, acima da média. Só como eu não quero escrever, eu quero testar, eu poderia ter aqui centenas, milhares de linhas, eu vou usar a função se. Se ao teste lógico, tá? Eu quero saber se esse valor da média é maior que 8. Então, se a média for maior que 8, ponto e vírgula, escreva, entre aspas, dupla, acima da média. Ok? Se ela não for maior que 8, escreva abaixo da média. Fecho aspas, fecho parênteses. De novo, Excel, se o F2 for maior que 8, escreva para mim acima da média. Lembra? Ó, quando for verdadeiro, ele escreve no meio. Se não, se ele fizer esse teste e for falso, ele vai escrever o que tiver na parte final da função se. Tá? Então, eu vou dar um Enter. Deu certo. Aqui eu não preciso digitar, que eu posso auto-implementar. Auto-preenchimento. Então, aqui deu acima da média, abaixo da média e acima da média. Qualquer valor que eu trocar aqui, ó, ele fica automático. Beleza? Mais um exemplo, ó. Eu quero aqui um desconto, né? Eu quero ter uma tabelinha de desconto. Então, qualquer valor aqui que for maior que 1.000, eu quero dar um desconto de 15%. Se for menor que 1.000, eu vou dar um desconto de 10%. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Se Excel, se esse valor for maior que 1.000, então agora eu não quero escrever nada, eu quero fazer um cálculo, né? Eu vou fazer esse vezes 15%. Se não, eu quero esse vezes 10%. Fecho parênteses, deu certo. Não posso auto-implementar
Por que auto-preenchimento? Porque quando eu desço a linha para baixo, olha o que vai acontecer. Ó. Tá vendo que eu tenho A2 vezes H3, A2 vezes H4. Quando eu auto-preencho, deu 0. Por quê? Porque ele auto-implementou o A3, que eu queria realmente, ele deu certo. Só que ele auto-implementou o H3 e o H4 também. Então o H3 virou H4 e o H4 virou H5. Tá vendo o H5 vazio? Isso é o que acontece quando eu implemento, porque aqui eu preciso que seja variável. E aqui não, aqui eu preciso que seja fixo. Então qual que é a solução para isso? Eu tenho que colocar o operador cifrão antes e depois da letra, que eu não quero que auto-implemente. Então aqui eu tenho que colocar cifrão antes do H, cifrão depois do H. Cifrão antes do H, cifrão depois do H. Dou um Enter e agora sim ele vai auto-implementar somente a coluna A. Tá? Então aqui deu certo. Vou transformar em moeda. E aqui o valor total a pagar, né, vai ser esse menos esse. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da função SI e até a próxima aula.